Bom, eu queria apresentar aqui alguns pontos de um programa que seria um esboço, né, inicial de um programa para enfrentar a crise, ou seja, que procura tocar nas questões chave, né? E não ficar aí na periferia do problema. O programa que nós, PCO, apresentamos, inicialmente ele tem 30 pontos, 32 pontos. E ele procura atacar os principais problemas, tanto da crise econômica como da crise de saúde pública. Aumento imediato de verbas para a saúde e aumentar o número de instalações e equipamento. Logicamente que isso tem que ser planejado pela própria população, quer dizer, tem que sair da população. A população tem que dizer onde que está faltando e ser feito. Suspensão das aulas nas escolas e universidades, contratação imediata de todo o pessoal de saúde necessário para enfrentar a crise, e vamos ter claro, essa contratação na situação emergencial que o vírus coloca, teria que ser de, no mínimo, dezenas de milhares, se não centenas de milhares de pessoas. Aumento do número de leitos nos hospitais públicos, o que significa um investimento muito grande, precisa tirar dinheiro dos bancos e dos capitalistas e colocar nisso daí. E não pode ser uma fonte de especulação, logicamente, né? Distribuição gratuita de máscaras, luvas, álcool e os remédios necessários. Estatização do sistema de saúde, estatização dos laboratórios, estatização da produção de equipamentos de saúde, construção de abrigos para os moradores de rua. Só em São Paulo, existem cerca de 7 mil moradores de rua que são um público de altíssimo risco de contágio. O poder público, logicamente, não faz nada. A política atual é assim, cada um por si, Deus por todos. Se você encontrar uma pessoa dormindo na rua, toque fogo nela, é a política do governo. Aumento das vacinas disponíveis contra a gripe e abertura de mais postos de vacinação. Mais postos de vacinação, assim como os postos para testes da coisa, deveriam estar em todos os lugares. A pessoa devia sair de casa e esbarrar num posto desse. Proibição dos cortes de luz e água diante da crise econômica, porque as pessoas, no momento em que elas estão ameaçadas com uma pandemia, não podem ficar sem luz e principalmente sem água. Suspensão do rodízio de automóveis para facilitar que as pessoas não tomem o serviço público. Proibição de demissões, licença saúde paga para todos os afetados pela crise, redução da jornada de trabalho, sem redução dos salários, em todas as fábricas ameaçadas de fechamento ou de redução da produção, formação de turnos com pessoal reduzido, comitês de controle do abastecimento e especulação com gêneros de primeira necessidade, proibição da superlotação no transporte público. Esse daqui, se não for tomada uma medida contra a superlotação do transporte público, com a colocação de transportes individuais, com pouca lotação, não há como impedir que a cidade de São Paulo toda se contamine aí, com milhões de pessoas contaminadas. Nas escolas que estiverem funcionando, reforço da merenda, reforço da alimentação nos presídios e assistência médica. Na Itália, num único presídio, morreram 13 pessoas. Soltar todos os presos provisórios não perigosos e todos os presos necessários para garantir condições de saúde adequadas. Fazer todos os estabelecimentos funcionarem em dois turnos, aqueles que não forem fechados. Nenhuma suspensão dos direitos políticos. No Rio de Janeiro, o Witzel já aproveitou a situação e proibiu as manifestações. Isso não pode ser aceito de jeito nenhum.
E o fato de que a esquerda desmarcou a manifestação do dia 18 joga água no moinho da supressão dos direitos políticos, o que não é novidade com a esquerda, né? Nenhum dinheiro para os bancos especuladores, estatização do sistema financeiro. Nenhum dinheiro para os capitalistas, estatização das empresas falidas. Nenhuma demissão, escala móvel de horas de trabalho, redução geral no país da semana de trabalho para 35 horas, 7 por 5, aumento dos valores do Bolsa Família e extensão do plano para fazer frente às necessidades de saúde da crise econômica. O governo Bolsonaro deixou, parece que 3 milhões de pessoas de fora do Bolsa Saúde que se inscreveram no último período. Quer dizer, eles aumentam a miséria, depois o miserável vai se inscrever lá para receber uma esmola para poder sobreviver e eles não dão a esmola. Fim das privatizações, cancelamento das privatizações realizadas e, logicamente, fora Bolsonaro, porque o principal perigo é o governo. Esse governo não é um governo que tem capacidade política para enfrentar a crise, bem como todos os governadores que têm essa mesma característica, Witzel, Dória, etc. Por uma Assembleia Constituinte convocada sobre a base da mobilização popular, por um governo dos trabalhadores da cidade do campo. Esse programa não é um programa absolutamente completo, né? O movimento popular, operário, sindical deve discutir em detalhe esse programa, né? É necessário formar conselhos populares, se os conselhos populares apresentarem também sugestões para completar, concretas, específicas, que fazem parte da vida da população em determinados lugares, para acrescentar isso daí. O pessoal que trabalha em hospitais, em postos de saúde, deve acrescentar coisas, né? E esse programa deveria ser aprovado por um Congresso Nacional das Organizações de Luta do Povo, né? A menos que nós estejamos aí numa política totalmente absurda de dar confiança aos governos direitistas e aos governos capitalistas em geral, direitistas ou não, nós temos que adotar uma linha de ação dinâmica, enérgica das organizações populares imediatamente. Essa é a proposta que o PCO faz para toda a esquerda nacional e para todas as organizações de luta do povo. Bom, para concluir aqui, duas observações.